Olá, meus amores, tudo bom? Vamos para mais um episódio da nossa série Dicas da Má? Hoje nós vamos falar sobre agulhas, tá? Eu vou limitar hoje o assunto sobre agulhas para máquina doméstica, tá ok? Se vocês quiserem, eu posso fazer outro vídeo para máquina industrial, tá? Mas hoje vamos nos limitar à máquina doméstica. Eu vou mostrar para vocês os dois tipos de agulha que eu uso no artesanato criativo, tá? Então, tem outros tipos de agulha para máquina doméstica, mas daí são destinados para outros tipos de tecido, nem para costura, de modelagem, tipos de tecido, aí são outros tipos de agulha. Então, eu vou falar especificamente sobre o artesanato criativo. A agulha mais tradicional, a mais conhecida, que é essa daqui, ela tem vários tamanhos. E aí a outra que eu uso é essa daqui, que é a agulha dupla, tá? Ela também tem vários tamanhos e ela tem vários distanciamentos aqui uma da outra. Tem algumas que são mais fechadinhas, algumas que são mais abertas, tá? Essa daqui é uma das mais abertas. Aí eu vou explicar para vocês qual a finalidade delas, qual numeração que é mais interessante estar usando para cada tipo de estruturação, para cada tipo de tecido. Se você trabalha com tecido tricoline, o tecido tricoline ele tem que ser estruturado, né? Que é o de algodão, que normalmente é usado o mais tradicional para o artesanato criativo. Na verdade, toda peça do artesanato criativo ela tem que ser estruturada se o tecido já não for estruturado. Então, vamos pensar. Você está fazendo uma peça. Na hora do fechamento dela, ela tem 2 camadas de tecido e uma de estruturador. Então, se você juntar essas duas partes, vai ficar 4 camadas de tecido e mais 2 de estruturador. Vão ficar 6 camadas juntas. Então, eu particularmente prefiro usar na minha máquina a agulha 16, tá? No artesanato criativo, por conta disso. Na hora do fechamento, na hora de passar em zíper, eu acredito que o acabamento da agulha 16 ele fique melhor, tá? De uma qualidade maior também. Por quê? A agulha 14, dependendo da máquina, ele até costura, mas além de você forçar a máquina, é muitas camadas, porque ele já se torna, todas essas camadas já se tornaria um tecido, uma estruturação de média para grossa, onde se é recomendável a usar a agulha 16, tá? Quanto maior a numeração da agulha, maior a grossura dela também, tá? Normalmente para tecidos finos, que nem musseline, cetim, esses tecidos mais de corte e costura, é mais usado agulhas mais finas, tipo a 11, ponta dourada também, que já é específico para tecidos finos, para malha. Então são outros tipos de agulha. Mas para o artesanato criativo, eu particularmente, na maioria das vezes, uso a 16 por conta disso. Do acabamento, da quantidade de camadas. Às vezes, a gente está costurando, não sei se já aconteceu com vocês, começa a pular ponto. Ou o ponto começa a repuxar, não fica um acabamento bacana. Ou o que acontece? Às vezes você está numa numeração de ponto, vamos supor, você está no ponto 3 da sua máquina, mas a máquina começa a não ir, aí o ponto fica bem fechadinho e você tá achando que tá acontecendo alguma coisa com a máquina. E às vezes não é. Às vezes é apenas o número da agulha, que ela não tem capacidade para estar costurando aquela quantidade de camadas que você está colocando, entendeu? Então isso pode acontecer. Sempre antes de a gente achar que tem algum problema na máquina, é sempre indicado a gente verificar, né, se a máquina tá bacana, se a agulha que a gente está usando é correta. Se você não sabe, pesquisa. Tem conteúdos hoje de muito fácil acesso, né, para a gente se informar. Então, assim, a limpeza da máquina. Se é aquelas máquinas mais antigas que ainda necessita de lubrificação, a lubrificação da máquina, o tipo da agulha, a grossura da agulha. Tem também até a marca da agulha influencia, tá? Vamos supor, se você compra uma agulha original de uma marca específica, a qualidade dela é muito maior do que uma paralela, tá? Então isso também influencia na costura. Apesar de a gente às vezes achar, não, vou comprar paralela. A bobina também da máquina, gente, sempre compre original, tá? Principalmente dessas domésticas mais novas. Porque se você comprar a paralela, ela
não é a mesma qualidade, tá? Eu já testei, a paralela para ver se a qualidade da costura ficava igual. Não é que ela não costura, ela costura, mas ela influencia um pouco na qualidade do produto final, digamos assim, né? Então, assim, às vezes compensa a gente ter um investimento maior para não ter depois a perder a qualidade do nosso trabalho. Porque quem trabalha com máquina doméstica no artesanato criativo sabe que tem algumas peças que a gente não consegue fazer e que o processo, né, de criação nosso muda para uma máquina industrial, né, que ela já foi feita para aguentar várias camadas. Ela foi feita ela praticamente não precisa de manutenção, uma máquina industrial. É só você trocar o óleo dela quando é necessário, de tempos em tempos, e manter a limpeza dela. Ela aguenta e ela foi feita para isso. Então, sempre antes de você achar que tem alguma coisa na sua máquina, verifique se todos os outros processos dela que ela necessita está sendo feito. A limpeza dela, a qualidade da agulha que você está usando, a numeração da agulha que você está usando, a lubrificação dela, se ela é uma máquina que ainda precisa de lubrificação manual. Então, assim, sempre verifica antes, conheça a sua máquina, né? Porque ela é a sua companheira na costura, não é mesmo? Então, a gente tem que conhecer o trabalho que a gente está tendo e quem está ajudando a gente a fazer, porque querendo ou não, ela é a nossa maior ajudante, né? Nas nossas criações, nas nossas peças, nas nossas fabricações. Então, vamos dar uma atenção um pouquinho maior, um carinho um pouquinho maior, porque afinal é ela que nos ajuda, né? Eu vou mostrar aqui para vocês o modelo da minha. Ó, tá vendo? Ela é dessas mais atuais, tá? Que a estrutura dela é toda de plástico, ela já não tem tanta potência igual aquelas antigas. Apesar dela aguentar mais camadas, o espaço dela aqui ser maior, ela ter pontos decorativos, ela não aguenta tantas camadas com uma agulha 14 igual uma máquina doméstica antiga aguentaria, tá? Então, assim, ela ajuda muito, muito, mas ela tem que ter os cuidados necessários para que ela possa nos auxiliar, né? Então é assim, sempre verifica. Eu vim aqui para falar da agulha, acabei falando de mais um monte de coisa. Mas é que uma coisa sempre está linkada à outra, né, gente? Então assim, a gente sempre tem que se atentar para não achar que é uma coisa, às vezes chama o técnico que é só uma agulha, entendeu? Às vezes não é nem a numeração errada, mas é a marca da sua agulha, a qualidade dela, às vezes ela não é, mesmo que seja uma agulha de qualidade, às vezes ela não é indicada para esse modelo de máquina. Então, outra coisa também que é sempre interessante, ler o manual da máquina. Tá? Se você não comprou ela nova, comprou ela de terceiros, ela usada e não veio o manual junto, entra na internet, porque provavelmente você vai encontrar muito material falando sobre como manusear ela, qual o jeito correto, tá? A tensão correta para cada tecido, tá? Mais pra frente a gente vai falar de tensão aqui também das máquinas. Então assim, mas basicamente é isso, tá, gente? Sempre verifique se a sua máquina estiver dando algum problema, primeiro os passos básicos, tá? Limpeza, bobina, agulha, espessura da agulha, marca da agulha, se ela é indicada para sua máquina ou não. Sempre se atente a isso antes de achar que a máquina está com algum problema, ok? Então eu particularmente, como eu disse para vocês, gosto de usar a agulha 16, ok? E eu recomendo a agulha 16. Eu já usei por muito tempo a 14 e eu já tive algumas frustrações até descobrir que seria muito mais fácil para mim numa máquina doméstica estar usando a 16 para o artesanato criativo, que sempre precisa de estruturação. Aí tem a agulha dupla. Aí você vai falar assim, mas Má, para que você usa agulha dupla no artesanato criativo? Agulha dupla não é só para barra, né? Normalmente é usado para barra de malha, né? Não exatamente. Como eu já disse em vídeos anteriores, o artesanato criativo, o nome mesmo já diz, criatividade. Então vamos aguçar a nossa criatividade. Para que eu uso a agulha dupla no artesanato criativo? Eu, às vezes, tem peças que eu gosto de estruturar com a manta. E como eu já disse no vídeo anterior para vocês sobre estruturação, a manta, ela precisa ser quiltada ou feita uma telacê, tá?
Eu não trabalho com quilt, eu trabalho mais com matelassé, que também é um tipo de quilt, mas eu trabalho mais com o matelassé. Então, o que acontece? Vamos supor, você vai fazer um matelassé, aqueles de ondinha, que eles falam que é o preguiçoso, o matelassé preguiçoso, ou aqueles mesmo de quadradinho, você vai fazer algum tipo de matelassé. Aí você quer dar um charme a mais na peça. O que você faz? Coloca agulha dupla. Vai sair um ponto duplo. Você pode até colocar um ponto decorado, se a sua máquina tiver. Vamos supor, um ponto que seja como se fosse um tracinho, que algumas máquinas têm, essa daqui tem. Às vezes ela faz um ponto duplo e um normal. E isso daqui, querendo ou não, dá uma graça a mais na peça, né? Cria uma personalidade diferente na peça, um acabamento diferente. E então, assim, é bem interessante. Se vocês nunca fizeram ou nunca viram, façam aí. Eu vou ver que eu tô sem nenhuma peça aqui, mas qualquer coisa eu faço. Vou fazer uma aqui só pra mostrar pra vocês, pegar um retalho, e eu vou postar pra vocês no feed depois. Eu vou colocar no stories também pra vocês verem e entenderem o que eu tô falando, o resultado que dá, que bonito que fica, tá? Depois eu vou postar pra vocês. Então, tente usar. Se você nunca usou, é essa daqui, ó. Como eu falei, ela tem várias larguras. Eu recomendo, pro artesanato criativo, ou a média ou a mais larga, tá? Que tem uma que ela é bem juntinha uma com a outra. Dependendo do ponto que você for fazer, também fica muito bonito. Eu vou fazer pra vocês, a hora que eu for postar pra mostrar, eu vou fazer com as 3 medidas, que eu tenho as 3 medidas aqui. Aí eu vou fazer com o espaçamento das 3 pra vocês, no mesmo ponto pra vocês verem, tá? Então, pessoal, é isso. O que eu mais uso são essas duas, tá? Aí, o que vai variar delas é a espessura. Essa daqui eu também uso a 16, tá, pessoal? Mas essa daqui, no caso, pode ser a 14, porque você não vai usar ela no fechamento, né? Então, ela vai ter só 2 camadas, ou no máximo 3, dependendo do trabalho que você for fazer. Então, a 14 ainda aguenta, tá? Mas como a outra é pro fechamento, pra finalização da peça, onde tem zíper e tudo mais, eu recomendo a 16, tá? E me falem aí nos comentários quais vocês costumam usar, se vocês sabiam sobre que a grossura da agulha influencia na costura, na questão das camadas, tá? Então, essa é a dica de hoje. Espero que vocês gostem. E não se esqueçam, se vocês estão vendo esse vídeo no Instagram ou no Facebook, nós também temos um canal no YouTube, tá? Chamado também o Water Marine Artesanato. É um canal novo, mas está começando a entrar bastante conteúdo e como eu já disse em vídeos anteriores, nem tudo que tem lá no canal tem aqui. Os passos a passos ficam somente lá no canal, tá ok? Eu só aviso aqui vocês, tanto no Facebook quanto no Instagram, quando eu posto lá, mas eles não vêm pra cá, tá ok? Então, se você não segue a gente lá ainda, entra lá, segue, comenta, compartilha. Pode dar também sugestões de passo a passo, se a gente souber, a gente faz aqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo, ou aqui em cima, em qualquer lugar que tiver aqui, tá ok? E é isso, até o próximo vídeo. Um grande beijo e uma ótima semana pra vocês!